Oi, pessoal que me assiste aqui no canal Vida Devocional. Estou muito animada por ter vocês aqui conosco assistindo esse vídeo. E esse tema eu já queria trazer assim, já faz muito tempo. Como vocês viram aqui, 4 dicas para o seu devocional ser eficaz. 4 dicas para um devocional de sucesso. Então, se você já gostou do título desse vídeo, já dá um like aqui, roda a vinheta e já a gente volta para mais. Antes de compartilhar as dicas com vocês, tem uma coisa muito importante, gente. Você vai fazer um devocional. E esse devocional tá falando sobre a Bíblia, sobre buscar ao Senhor. Então, o que você precisa? Uau! Sempre você precisa da Bíblia Sagrada. Ah, Val, mas eu tô usando o livro que a pessoa lá escreveu. Não importa, sempre tem a Bíblia com você. Até porque sempre que você vai usar um livro, né, um devocional guiado, vai ter ali referências bíblicas. E é muito importante que você sempre abra a Bíblia e leia a palavra de Deus para confirmar que está tudo escrito ali e no contexto que aquele livro está apresentando para você. Eu particularmente amo ler livros, eu tenho ali os meus livros, eu até uso alguns livros para os meus devocionais, mas eu sempre leio a Bíblia diariamente. Então eu leio ali um capítulo ou alguns versículos e aí depois eu vou ler o meu devocional usando o livro, ok? Outra coisa muito importante, o material que você precisa, que é um caderninho de anotação. A minha Bíblia é Anote, então eu escrevo muito nela, mas ainda assim eu gosto de ter um caderno separado. Eu escrevo aqui as minhas orações, as minhas respostas de orações, os insights, né? Que o Espírito Santo de Deus vem e me dá e me apresenta durante o devocional. E claro, gente, por favor, canetas. Eu tô com pouco aqui ainda, mas sempre uma marca-texto ou uma canetinha ali esferográfica, tá? Várias canetinhas e lápis. Agora que vocês já sabem quais são os materiais necessários, vamos para a próxima parte. Primeira coisa que você precisa definir antes de começar a fazer o seu devocional diariamente: o melhor horário. Qual é o melhor horário que funciona para você? Para mim, o melhor horário é o período da manhã. Eu gosto já assim que o dia começa, já começar ali lendo as escrituras, estudar os textos, orar. Eu tenho isso como algo muito especial, como se eu estivesse entregando ali a primeira parte do meu dia para o Senhor. Mas eu sei que para algumas pessoas essa realidade não é tão fácil. Às vezes ela levanta realmente muito cedo, ou por algum outro motivo, por talvez não ser uma pessoa tão ali desperta no período matinal. Então talvez para você o melhor horário seja antes de dormir, ou seja, quando todos da casa já se deitaram, já se repousaram, e você pode então tirar o seu tempo a sós com o seu abá. Não tem problema, mas você precisa escolher qual é o seu melhor horário. E a dica número 2 tem muito a ver com a preparação. Preparação do quê? Porque quando nós falamos preparação, parece ser uma palavra que abrange tantas outras coisas, mas eu vou explicar direitinho para vocês. Nós precisamos, para fazer o devocional, ter a preparação do ambiente. Precisamos ter a preparação também da nossa rotina e precisamos ter a preparação de nós mesmos, da nossa mente, da nossa alma. Preparação do ambiente significa que você precisa escolher um local da sua casa que seja assim, livre de distrações, de preferência ao lugar que você tenha uma mesinha de apoio para colocar ali a sua Bíblia. Aqui eu tenho a minha mesa, eu faço meu devocional na minha sala de jantar, então na minha mesa mesmo onde faço as refeições, também faço essa refeição aqui. Então eu tenho aqui esse espaço onde eu tiro o meu devocional, esse é o meu ambiente. Preparação da minha mente, da minha alma, né, da minha rotina, enfim, tudo isso fica por conta de entender que quando eu vou fazer qualquer coisa, se eu olho à minha volta e a minha casa estiver toda desorganizada, bagunçada, pia na louça para lavar, gente, eu não consigo me concentrar. Se tiver ativadas as notificações do celular, então, aí que eu não consigo prestar atenção em nada. Então, a preparação da sua rotina também tem muito a ver aqui na dica número 2. Desativa as notificações do seu celular, se possível, coloca ali no silencioso, deixa ele longe de você. Se você gosta de ouvir uma musiquinha, você pode colocar uma musiquinha, se não, só simplesmente deixa o celular longe e tenta organizar a sua casa
antes deste período. Não deixa na sua frente nada que possa te atrapalhar, gente, porque eu mesmo, toda noite antes de dormir, gosto de lavar a minha louça. Então, eu deixo sempre a minha cozinha limpinha, porque de manhã eu sei que eu já vou tirar o meu devocional. Se tiver tudo bagunçado, aí eu já começo a ficar incomodada. Eu tô ali querendo ler, aí eu olho e falo, ai, mas essa casa tá uma bagunça, enfim. Então, preparação é a dica número 2. Então, ok, vamos pra dica número 3. A sequência desse devocional. Sim, porque é importante você ter uma sequência do seu devocional. Você precisa saber que o seu devocional vai seguir ali uma regra para que você possa continuar aplicando aquele estudo. Tudo precisa ser bem organizado, com ordem, com decência. Qual vai ser a sequência do seu devocional? Precisa orar, gente, porque se não for o Espírito Santo de Deus para nos trazer clareza, para acalmar o nosso coração e vir revelar para nós o coração do Pai, de nada adianta. Então, sempre que você for fazer o seu devocional, ore assim: Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, ajuda, me revela o que o Pai quer compartilhar ao meu coração, que eu não esteja aqui apenas cumprindo uma rotina, que eu não esteja aqui apenas fazendo porque eu tenho que fazer, porque eu pus na minha agenda, mas que eu possa me desprender de todas as coisas à minha volta e o Senhor venha falar ao meu coração nesse devocional. Então, ora assim, gente, faz essa oração pedindo pela bondade do Senhor e que o Espírito Santo de Deus, que vai te guiar em toda a verdade, possa te revelar as palavras do Pai nesse devocional. Então, a oração é muito importante, é o principal, eu diria ali, antes de você ler a Bíblia. Agora, uma coisa muito importante também aqui dentro dessa dica, que é a sequência do seu devocional, é o que você vai ler. O que você vai ler? Né? Provavelmente você que está assistindo aqui talvez vai iniciar a sua rotina devocional ou esteja com dificuldade de fazer o seu devocional. Se você ainda não leu a Bíblia toda, eu indico você começar a ler pelos evangelhos para que você possa conhecer ainda mais, aprofundar ainda mais sobre Jesus Cristo, porque não existe outro caminho de chegar ao Pai ao não ser Jesus. E aí depois, quando você estiver mais habituado, você pode também ler o Antigo Testamento e tantos outros livros maravilhosos que nós temos na Palavra de Deus. Agora, se você já está acostumado a ler a Bíblia e gosta muito de fazer isso, e você prefere que o devocional seja usado com livros, por exemplo, porque temos muitos materiais de devocionais guiados agora. Temos alguns livros, aquele Café com Deus Pai, tem Mulheres Enraizadas, da Viviane Martinello, enfim. Depois eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de livros para vocês usarem nos seus devocionais, tá bom? Mas isso é tema para outro vídeo, então vamos focar aqui, tá? A sequência do seu devocional precisa ter a oração, depois você vai fazer a leitura do dia, e aí nós já vamos para nossa quarta dica. Muito bem, a nossa quarta dica é aplicação prática e meditação. Então aqui já com a sua caneta marca-texto e com seu lápis na mão, você vai começar a fazer anotações sobre as coisas que você tira daquele texto. Porque quando você lê, você absorve a informação. Mas quando você reescreve, você está sintetizando aquilo na sua mente e o cérebro aprende melhor assim. Então você vai também fazendo perguntas durante o texto. O que eu entendi deste texto? E você mesmo responde escrevendo. Como eu posso aplicar este texto à realidade da minha vida? Aí você vai escrevendo. Quem escreveu este livro da Bíblia que eu estou lendo? Em que ano foi escrito? E vai ali escrevendo e dessa forma você vai sempre aprendendo cada vez mais. E claro, do mesmo modo que você começou com a oração, você vai finalizar esse devocional com uma oração, mas agora a oração vai ser direcionada para o agradecimento, vai ser uma oração muito mais consciente daquilo que foi lido. Muitas vezes, depois do meu devocional, eu até costumo orar a própria palavra. Se eu li um salmo, eu começo a orar aqueles salmos, pedir ao Senhor, por exemplo, que venha sondar o meu coração, que venha cuidar de mim, que venha sempre me trazer de volta para o caminho
que é Ele, que não deixe que os meus pés, nem o meu coração, nem os meus pensamentos se desviem. Essa oração final, além da gratidão por aquele momento que você esteve ali na presença do Senhor, você também vai trazer à consciência aquilo que você aprendeu nesse texto. E note uma coisa muito importante: não desistam, sejam firmes e constantes sempre. Alguns dias vocês não vão estar muito com vontade e nem motivação para fazer o seu devocional. Faça mesmo assim. Dê o passo de fé e estude as Escrituras diariamente.